há certas coisas que acontecem no Brasil que a gente tem dificuldade até de criar uma introdução. Meu nome é Eduardo Simões e este é o nosso canal. Bem, eu estou fazendo esse vídeo ainda sobre o choque, o abalo, né, de uma declaração feita pelo presidente Lula ao premier, o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, em visita aqui ao Brasil, agora recentemente, quando Lula não só se negou a fornecer munição para a Ucrânia, munição alemã que o Brasil tem para a Ucrânia, a Alemanha está vendendo blindados para a Ucrânia agora, né? E precisa dessa munição padrão, do máximo que puder, o quanto antes, né? E complementou essa recusa a ajudar um país agredido com a frase de um descaramento sem limites. Ele disse, o Lula: quando um não quer, dois não brigam. Então, essa guerra pode perfeitamente acabar de uma hora para outra. Ele disse, inclusive, se comprometeu, segundo uns órgãos de informação, em ir lá acabar com essa guerra, né? Talvez da mesma forma como ele acabou a guerra entre árabes e israelenses lá no segundo governo, primeiro ou segundo governo dele. Mas por que isso é tão frustrante, é tão chocante, dizendo melhor? Porque esse apego de governos, tanto da extrema-direita, como nós tivemos antes, como da esquerda agora, né, em aliança com a Rússia, não se justifica em função dos interesses nacionais. Eles dizem que não, nós temos bons negócios com a Rússia, principalmente a Rússia nos fornece fertilizantes para produtos para os fertilizantes para o nosso setor agrícola, né, para a criação de defensivos agrícolas e outra coisa mais, que o nosso setor agropecuário precisa, e o nosso setor agropecuário está sendo a locomotiva da nossa economia. Tá certo, legal. Mas aí eu pergunto, o que é mais importante? É o defensivo agrícola, são essas químicas que se joga na planta, ou é a terra em que você planta? Qualquer um dirá que a terra é mais importante. Portanto, é fundamental para o nosso interesse estratégico, inclusive interesse do agronegócio, que a Ucrânia vence essa guerra e que permaneçam as fronteiras atuais. Por que isso? Ora, meus amigos, a Rússia já possui na sua parte ocidental terras maravilhosamente férteis em grande quantidade. Aquela região que o Putin está querendo tomar e avançar ali na região leste, norte da Ucrânia, é uma área não só industrial para a Ucrânia, como também vital para a Ucrânia, né? Como também são terras agricultáveis muito melhores do que as terras que a Rússia tem. E tem terra ali de alta qualidade em grande quantidade. Vocês já imaginaram o que vai ocorrer se a Rússia toma essa terra para si? O peso dela na concorrência mundial, nos mercados agrícolas mundiais, vai aumentar quase exponencialmente. O peso da Rússia e da Ucrânia na área agrícola, no setor de alimentação do mundo, já está sendo visto nesta guerra. Nós estamos vendo acontecer nesta guerra. Agora, o que vai acontecer se essas duas potências agrícolas simplesmente se unem numa só? Portanto, é do máximo interesse do setor agrícola brasileiro, agropecuário que seja, é do maior interesse que esses países permaneçam independentes, autônomos. Eles já fizeram essa autonomia já foi feita, já foi dada, já foi assinada, existem tratados determinando as fronteiras desses países, assinados pelos dois países. Portanto, nós temos mais que lutar para que essas fronteiras permaneçam em função dos nossos interesses. Ou a gente vai querer criar um super concorrente contra nós só para ter algumas gramas a mais ou a menos, ou alguns quilos ou toneladas a mais ou a menos de defensivo agrícola, que pode ser de repente
modificados lá por alguma invenção tecnológica, por alguma inovação, e de repente perder todo esse efeito que hoje ainda tem. Novas, digamos assim, novas minas, novas fontes desse material, desses elementos químicos podem ser descobertos no mundo, etc, etc. Não, não vamos arriscar isso. Então é do nosso mais profundo interesse, eu estou falando em termos apenas pragmáticos, político, econômico, que as fronteiras da Ucrânia com a Rússia permaneçam. Agora, o pior é a questão moral para mim. A questão moral nesse assunto, porque o presidente Lula teve o desplante de fazer aquela informação, de dizer aquela frase tosca, tola e completamente absurda: quando não quer, dois não brigam. Ora, eu pergunto assim, eu penso assim, quer dizer então que quem foi assassinado pediu para ser assassinado, quis ser assassinado, né, ou forçou o seu assassínio. Quem foi estuprado ou estuprada quis ser estuprado ou estuprada, ou forçou a situação para que houvesse aquilo. Quem é espancado, agredido, quis ser agredido, pediu para ser agredido. Porque se um não quer, dois não brigam. Se alguém lhe apontar, vou lhe matar, não precisa, eu vou me embora. E aí, quer dizer, se tem gente ainda morrendo nessas condições, é porque quis morrer, né? Então, e da mesma forma no estupro, pense na mesma situação no estupro e a mesma situação numa agressão. Já pensa uma briga de torcida. Você está andando aqui com a camisa do seu time, aí vem um cara do time contrário, avança contra você, você diz, não precisamos brigar, eu não quero brigar, simplesmente dá as costas. Ou seja, dizer uma frase dessa é você condenar de saída previamente o direito de resistência. Um partido que gosta muito de falar de resistência quando a coisa está atingindo, né, a sua área, quando a suposta agressão ou dificuldade está vindo na sua direção, não, resistência. Agora, quando é com os outros, quando é algo que não lhe interessa, coisa assim, não, quando não quer, dois não brigam. Ao dizer isto, o presidente Lula legitima o agressor e inverte os papéis. A vítima passa a ser a culpada do seu sofrimento, da agressão que sofreu, do crime que está sofrendo. E na Ucrânia nós estamos falando de crime de genocídio, porque as evidências já apontam para isso. As equipes da ONU já estão lá trabalhando com essa perspectiva. A coisa só não fechou lá na Ucrânia ainda, e se fez o julgamento e tudo, porque a guerra está em curso. Diferente do que acontece aqui com os Yanomamis, que o PT fez o maior barulho, está fazendo a maior algazarra, os flashes estão lá, isso provavelmente vai acabar no tribunal de Haia, e deve acabar, e é correto que seja assim, né? Mas a gente simplesmente fecha os olhos para o que está acontecendo na Ucrânia. Porque na Ucrânia não está fechado ainda. Não está fechado justamente porque a guerra ainda está em andamento. E muitos milhares ainda vão morrer da forma mais absurda possível. Muita coisa ainda esdrúxula vai levantar. Inclusive, neste momento, né, a gente também fala sobre o impacto de uma notícia recente de uma jornalista russa chamada Olga Zolenka, né, que ela era da turma do Putin, admiradora do Putin, Putin Girl, coisa que você queira, e foi para a Rússia a serviço do governo russo fazer uma filmagem, porque ela também é jornalista, trabalha no canal de televisão oficial, e foi para a Ucrânia, ali naquela zona, parece que é Donetsk ou Mariupol, foi para a zona ali de Mariupol, fazer um trabalho, mostrar os heróis da Rússia lutando contra os ucranianos, os criminosos ucranianos, os comedores de toucinho, os pequenos russos, como eles se referem aos ucranianos, né? E o que aconteceu com a Olga Zolenka e o seu cameraman? O câmera entraram num restaurante, no mesmo momento que tinha lá um grupo de soldados chechenos. Esse grupo de soldados chechenos, na verdade marginais, avançaram contra o jornalista, o agrediram selvagemente em grupo, né? Sinal de valentia, a valentia deles, mostrando a valentia deles. E depois, para completar o seu banditismo, eles pegaram essa moça e a estupraram coletivamente, uns 10 ou 11 deles a estupraram lá. E agora essa moça está
Ela foi lá mostrar os heróis da Rússia, e esses são os heróis da Rússia, né? E como é que fica a situação dela, porque esse grupo que fez essa barbaridade, cometeu essa canalice sem limite, sem tamanho, é um grupo ligado ao primo do Kadyrov, que é o chefe dos chechenos. Acredite-se até que esse primo do Kadyrov talvez estivesse lá. Há essa possibilidade. Então, quando é que o Putin vai punir esses caras? Não, eu não estranharia se ele punisse a jornalista. Então, e é gente desse tipo com que o Brasil está se metendo, está se envolvendo, no momento que tem um problema de genocídio aqui dentro, ele fecha os olhos para um genocídio que está acontecendo lá fora. Dois pesos, duas medidas bem descaradas, bem claras, inclusive contra o interesse do Brasil. Olha, todo genocídio é condenável, todos. Aconteça dentro das nossas fronteiras, aconteça em qualquer lugar do mundo. O genocídio é uma agressão, um crime contra toda a humanidade. E todos nós perdemos com qualquer genocídio que aconteça em qualquer parte do mundo, com qualquer povo, com qualquer ser humano. E um governo que não é capaz de se sensibilizar e se posicionar a esse respeito, não merece respeito. Muito obrigado.